Então, meu Deus, isso é surreal. E eu, como eu falei, aí eu peguei a doença e Deus falou isso pra mim, eu te mato. Eu falei, cara, ou eu vivo o meu propósito, ou ele ia me pôr no leito e levar. E eu comecei a passar mal realmente. Mal, 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 mal. E eu cheguei um dia, eu tava numa loja com ela até, eu sentei assim, comecei a passar mal, eu comecei a chorar assim. E tudo eu tentei disfarçar, né? Ela até fala, ai mãe, acontece essas coisas, as pessoas entram na nossa vida, saem, você não sente nada. Hum, Mas não é que eu não sinto, eu não demonstro pra ela. Só que ela sente também. sim. E eu vejo que ela sente no emocional porque ela tem umas alergias, né? E eu acredito que seja emocional. E toda vez que eu passo por um forte impacto, assim, alguma coisa, começa a sair as alergias nela. Toda vez que alguma coisa acontece, aí, tipo, as alergias voltam. Que louco, hein? Aham, é sempre Conexão. assim. Como é que é a tua visão, por exemplo, quando tu vê tua mãe passando por esses desafios da vida? Eu fico mal quando acontece alguma coisa, mas, tipo, eu sinto muito orgulho. Pela força, né? Determinação, não desistir. E ela até falou assim, mãe, eu tô me tornando uma pessoa fria, né? Ela falou essa semana. Aí eu falei, mas por que assim? Porque antes as pessoas entravam na nossa vida e saíam, eu sentia. Ela falou, agora eu não sinto mais. Tipo assim, ela tá vendo, é que ela vê a maldade das pessoas. Porque, querendo ou não, ela é minha filha. Então, o que eu sinto, ela sente. E a pessoa, quando ela entra na nossa vida, ela tá ocupando o lugar das duas ali, né? Uhum. E tem pessoas que não têm empatia. Tem pessoas que, por exemplo, pensa nela, só no bem-estar dela. E aí olha assim. E a pessoa não quer saber se é uma mãe solteira, se tá lutando, se tá correndo. Ela quer o benefício próprio dela. Sim. Isso até é algo que eu ia comentar, que é meio que uma sinuca de bico, né? Essa questão de se relacionar com as outras pessoas. Porque se você tá tipo, de boa, confia na pessoa, você leva uma facada. E aí, se você fica preparado, você se fecha pro mundo. E aí não se abre pra ninguém, e aí fica frio. Então você olha assim, caraca, sinuca de bico. Só que aí é aquela questão de sabedoria, né? A gente saber filtrar. É a gente, que você comentou ontem no QGR, malícia, né? Tem malícia, né? De saber identificar. E na Bíblia tá como? Seja simples como uma pomba, porém sagaz como uma serpente. Então, você tem que saber se defender. Você tem que identificar quando alguém vem pra lhe prejudicar. E assim, ser bom não é ser bobo. Isso. E tem vezes que a gente quer ser. A gente acha que tá sendo bom, mas a gente tá sendo bobo. E aí eu peguei e fiquei olhando. E aí, como eu te falei, antes eu tinha muita inteligência, assim, porque eu sempre estudei, sempre fui uma pessoa de correr, de ir atrás, de estudar, e sempre queria fazer o bem pras pessoas. Só que eu entendi que não é todas as pessoas que merecem o seu bem. Não é todas as pessoas que estão ali com você que você tem que falar, não, eu vou ser Eu bom vou com ela. parar minha vida pra te ajudar. Não, tem pessoas que tem que se fuder. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. E tem pessoas que nem. Tem até um podcast que eu vi de um cara falando assim. Eu quero. Desculpa as palavras assim, né? Expressar, mas assim. Eu quero mesmo é que você se foda. Eu desejo que você se ferre, que você se lasque, que você quebre a cara. Porque você quebrando a cara, você vai aprender que não é assim. Você vai aprender que você não é o centro do mundo, que você não é a pessoa e que você tem que sim ter empatia pelo outro. Tem pessoas que elas têm que se lascar pra elas verem que a vida não é do jeito que ela pensa. Então não é que todo mundo tem que ser bom. Tem pessoas que sim, entram na sua vida que você tem que dar o seu melhor. Mas você tem que saber identificar que tem pessoas que merecem a serpente ali. E é porque é aquela coisa, né? Deus muitas vezes está tratando uma pessoa de uma forma, tá passando por um deserto para resolver ela num ponto. Aí a pessoa vai lá, se comove e atrapalha o processo de Deus com ela. Claro que não é nem sempre, né? Muitas vezes Deus vai tocar no seu coração quando for para ajudar. Às vezes, eu acredito que às vezes é escolhas erradas que a gente faz. Coisas que a gente planta, que a gente tá colhendo. E tem coisas que a gente tem que passar pelo processo. A gente tem que passar. Porque assim, eu escrevi num caderninho, né? Tem um caderninho dos sonhos. E eu tava lendo junto com ela. Falei, meu Deus, não acredito que eu escrevi Ela isso. pediu tudo errado, as coisas. Eu falei assim, Nossa. eu quero ser reconhecida como uma pessoa de superação. Só que Eu pra quero, ser reconhecida por uma pessoa de inspiração tem que passar por tudo, né? Exatamente. Você tem que passar pelo processo. Tudo é lindo, né? Eu quero ser reconhecida como pessoa de superação, como uma mulher que venceu, como uma pessoa independente. Tá, você quer isso? Tá bom, então, vamos lá passar o processo. E eu falei, cara, o que eu pedi aqui? Depois que eu vi uma ministração que eu entendi, você pede paciência, Deus vai colocar um tribulado do seu lado pra você ter paciência. não. Pra treinar. Pra te treinar. Se você pede amor, Deus vai colocar uma pessoa impossível de amar do seu lado pra você aprender a amar.
Se Aham. você pede sabedoria, vai acontecer problemas pra você saber se Você relacionar. aprender a resolver. É. Isso é muito louco que eu fiz até num primeiro podcast que eu fui convidado aqui pra gravar. Sabe o que eu falei pra você do meu testemunho? Que eu vim pra cá, pra interior de São Paulo, lá no resort, Uhum. sem nada e do nada Deus proveu tudo. Só que assim, na hora de você dar espaço de fé, pô, eu vou andar 3.000 quilômetros endividado só com a passagem de ida. Vou ficar onde depois? Eu vou virar um mendigo? Então você vê que é um passo de fé. Uhum. Só que depois que aconteceu, eu me lembrei de que eu assistia na internet os testemunhos desse jeito, dos caras que iam pro lugar sem nada e Deus provia tudo. E eu olhava aquilo ali e eu, caraca, velho, Deus, eu quero viver isso. Tipo, da boca pra fora. Eu falava da boca pra fora. É que nem fala, você vê aquela pessoa ali bem estruturada, com uma família legal, você fala, cara, eu quero essa vida. Toma cuidado, você não sabe o que ela passou pra chegar ali. Aí é por isso que eu digo, cuidado que você pede, que você vai Cuidado que você receber. pede. E assim, pra quem muito é dado, muito é cobrado. Sim. Às vezes você vê a pessoa, nossa, essa pessoa tá vivendo aquela vida. E o processo que ela passou? O processo que eu passei pra chegar aqui em Alphaville. Exatamente. Eu tive que passar passar por uma depressão que eu chegava, eu ia pra lá chorando todos os dias. E aí eu ajudava as pessoas lá, arrumei inimizades, porque tem pessoas também que são invejosas, né? Que ninguém pode ver você se sobressair um pouco mais, ela quer te pisar. Nesse mundo é assim. Tem gente que vê só pra ser pedra de tropeço. Paulo falou isso. E teve pessoas lá que falam mal de mim, que eu sei até hoje, mas que eu ajudei lá, que eu ministrei. Sabe, tem uma menina lá, tá, que eu tenho medo que você tome o meu lugar. Ela falou pra mim, e eu não quero, tal. Eu falei, cara, eu não tô aqui pra tomar seu lugar, tô aqui pra somar. Pra gente tá. Mas quando a inveja é grande demais, a gente não consegue. É porque o que acontece? Muitas vezes, o que vê no outro é o que tá na gente. Então, mesmo que você não tenha coragem de tomar o lugar dela, ela teria no lugar dela. Por isso que ela não confia em você. Porque eu falei, eu faria isso. De um inconsciente dela, ou consciente. Isso é muito real. Quando você vê no outro uma coisa que você fala, meu, você é assim, porque você é dessa forma. É um espelho seu ali. Uhum. E eu falo que todo mundo passa na nossa vida, é alguma coisa que a gente tem que melhorar. Que nem essa parte do narcisismo e tal. Eu falei, cara, eu identifiquei alguns pontos que eu tive. Tem pessoas que são narcisistas de natureza. Total. E tem pessoas que têm picos. Algumas coisas, assim. E aí você vai identificando. Eu falei, meu, isso aí, uma vez eu fiz uma coisa dessa. Não nesse grau, mas fiz. Então, assim, tem coisa ali que você fala, meu, eu preciso melhorar pra mim fazer isso também. Então, tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado pra mim hoje. E aí, que nem eu tava falando, aí eu ia chorando. E aí eu ajudava as pessoas lá, chegava em casa, tinha dia de eu nem tomar banho, nem comer, eu deitar e só chorar. Tinha dia de eu ficar lá chorando, Deus, me ajuda, Deus. E assim, se as nossas lágrimas a gente colhe, eu tenho muita coisa pra colher, porque o que eu chorei, o que eu chorei esse 1 ano e meio aqui em São Paulo não tá escrito. E chorando, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E as pessoas, que nem isso que eu falo, a rede social é uma mentira. E eu postando na rede social com famoso, postando na rede social lá, tô aqui e tal, não sei o quê. E no fundo era um arrombo, tava com arrombo. E eu não entendia o porquê que eu tava lá. Eu falava, Deus, por que eu tô aqui? Nada a ver. Eu queria estar nesse lado com o Pablo, eu queria estar perto de pessoas inteligentes, pessoas, meu mindset e Que tal. tem outra mentalidade. E Deus aguenta. Então, assim, tudo eu tive que passar. Foi um processo, sabe? Eu tive que passar. E pra hoje chegar aqui. E eu ter passado por lá, abriu portas pra mim aqui também. E abre portas. Não era um lugar, nossa, que eu falo, meu, respeito todas as pessoas de lá. Mas não era um lugar que era o meu perfil. Que era o que eu queria viver. Mas hoje eu entendo. E eu vejo a dor das pessoas e eu falo, quanta gente que vive num mundo. É vazio. Nem, tem uma pessoa lá, né, que é um dos maiores lá. E você vê que ele tem dinheiro, tem pessoas à volta dele, tem mulheres, tem isso, tem aquilo, mas não é feliz. É uma pessoa extremamente vazia. É um arrombo, mas as pessoas têm que vestir uma capa. Que nem a mulher falou. Eu fui na igreja, a mulher falou assim, você vai, todo mundo vê você arrumada e tal, tô bem. Mas você veste uma capa todo dia de manhã e vai trabalhar. Porque na sua casa mesmo, quando você entra, parece que tá entrando no abismo. Caraca. E é verdade, eu sentia como se eu tivesse... E ela não tava aqui, sabe? Eu sentia como se eu estivesse entrando num buraco, num abismo, e eu não tinha saído ali. Só pra se esconder um pouquinho, e amanhã... E no outro dia eu tinha que tirar força de onde eu não sabia, de onde não sei da onde, e sair e enfrentar a vida. Entendeu? Não tinha opção. Sim. Aí é aquela palavra, né? Se arrastar.
literalmente, esse 1 ano e meio assim em São Paulo, eu vim arrastando. Eu cheguei com a família arrastada. Eu já cheguei doente. Aí foi que nem que teve o evento do Pablo, em Barueri, no dia 1º. E aí eu tava com 40 graus de febre e suando, que eu suava assim, que molhava a cama inteira, o cobertor inteiro. E eu não tinha força pra levantar. Não conseguia comer, eu perdi 10 quilos. Sem nem perceber. Perdi 10 quilos, aí teve um dia que eu tava deitada com a minha filha lá, e febre, morrendo. E ela olhou pra mim, olhei pra ela sem dinheiro pra pagar aluguel. Falei, cara, ou eu volto embora, ou eu confio. E aí foi onde